RTM, Rádio Transmundial de Portugal. De regimes a totalitários a robôs em revolta. É disto que vamos falar. E se calhar tu até te podes estar a perguntar, mas o que é que esta moça está aqui a dizer hoje? Que programa é este? Mas não te preocupes que eu vou-te já explicar. Hoje nós vamos falar sobre literatura distópica de uma forma geral, já que neste mês nós iremos analisar várias obras da mesma temática. E como já é costume da casa, para falarmos sobre o assunto e tentarmos ao máximo extrair a necessidade da distopia na literatura, apresento-vos o Mauro Cadete, que é estagiário no Ministério Pastoral da Igreja Batista da Ramada, em Odivelas. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Mauro, muitos chegam a chamar a distopia de anti-utopia. Enquanto uma aponta para o ideal, que seria a utopia, uma sociedade ideal, um mundo ideal, a outra mostra também o quão caótico o mundo pode se tornar caso não despertemos para o rumo em que as coisas seguem. Mas a minha primeira pergunta é: qual é a melhor forma que tu tens para explicar a necessidade de consumir este tipo de literatura, e não só, para compreender melhor o mundo em que nós estamos e também nos precavermos caso seja necessário? Olha, eu creio ser útil consumirmos esse tipo de literatura, primeiro que tudo, ou até ver filmes, que existem alguns, porque ao contrário do género utópico, como disseste, aponta para uma sociedade ideal, um mundo perfeito, digamos assim, mas que é efetivamente difícil e impossível de alcançar e por isso chamar utópico. Assim carrega, de certa forma, um falso triunfalismo ou uma esperança. E é um escape até da realidade na qual Deus mesmo nos colocou. Agora, de um outro lado, e respondendo diretamente à pergunta, a literatura distópica, por ter um cenário negativo, carregado, negro e até opressivo, eu creio ser até uma aplicação prática, direta e bem próxima do mundo em que nós vivemos, que está afetado pelo pecado, desde a queda de Adão e Eva, cujos efeitos sofremos, desde essa altura até os dias de hoje. Ou seja, vai ser um cenário muito mais fidedigno às consequências daquilo que é o homem natural, que não teme a Deus e que nem o considera no seu modo de viver. Agora, eu creio que nós devemos, efetivamente, ler utopias, elas são úteis. Mas tão somente para fazer um contraste entre aquilo que é um ideal que até nem é o bíblico, mas aquilo que é um cenário mais fidedigno por causa do pecado e as suas consequências, o pecado, a queda e as suas consequências para os dias de hoje. E muito bem colocado, tanto que agora, para já tenho que te agradecer porque foste tu que deste a ideia, a sugestão de trazermos este tema e outras obras depois vão ser analisadas, então nós queremos já agradecer-te por isso. E inclusive houve até já uma entrevista que deixei aqui já um recado para os nossos ouvintes, caso estejam interessados em temas para serem discutidos aqui, vocês podem mandar as vossas sugestões. O Mauro é um bom exemplo disso, ele fez isso e agora aqui estamos nós com um mês dedicado só à literatura distópica. Só que enquanto tu estavas a falar, antes de nós passarmos para as próximas perguntas que já aqui estavam estabelecidas, faz-me este paralelo, porque nós vivemos, nós cristãos, é claro, temos Deus, mas estamos no mundo jaz do maligno. E depois, entretanto, olhamos para a palavra, vemos a esperança, que às vezes a utopia é isso que tenta dar ao ser humano, mas faz-me um paralelo de o mundo que vivemos agora com o quão rasa é a utopia que os homens criam diante da esperança que Deus planeou. Claro. Em poucos minutos, consegues-me desenrolar o assunto? Consigo falar um bocadinho. Sim, então, é um paralelo interessante a analisar. Por exemplo, vamos pensar numa literatura utópica, como por exemplo, sei lá, a República de Platão, não é? Ou até mesmo o mundo que nós vemos hoje, que está carregado de utopias e até literatura que fala de uma sociedade ideal, ela efetivamente é vazia de esperança e ela é criada, fundamentada em ideais que não são os bíblicos.
obviamente de outra forma não poderia ser, porque são homens que não temem a Deus, não olham para o mundo com uma lente bíblica. E obviamente essa falta de uma cosmovisão bíblica vai determinar, ou vai traduzir-se na literatura que é escrita, mesmo que ela tenha como um fim a felicidade ou uma sociedade ideal. Ela vai estar sempre provida daquilo que é a verdadeira esperança, a esperança que nós temos na palavra. Por outro lado, homens que não temem a Deus, no lado da utopia, obviamente eles, e até pela graça comum de Deus, eu creio, eles vão ter a capacidade de, conhecendo até os tempos, e há uma passagem que nos fala disso nas Escrituras, os homens que eram pagãos na altura, que conheciam os tempos, Deus dá essa capacidade deles descreverem de uma forma mais fidedigna, obviamente de acordo ao pecado que jaz neles, mas até pela graça comum de Deus conseguem descrever, e até em jeito de alerta, o mundo em que nós vivemos. Não sei se responde à tua pergunta. Respondi bem. Tanto que, agora, tratando deste tipo de literatura distópica, sempre, eu arrisco-me a dizer sempre, mas se calhar isto é muito ousado, vamos dizer na sua maioria, nunca podemos vir aqui com grandes certezas. Temos sempre o quê? Governos totalitários, ditatoriais, religiões, algumas atacadas, outras só para mostrar o seu lado mais preocupante. Sim. E quando nós estamos a falar de ficção científica, são robôs em revolta, tanto que a malta agora já anda a dizer bom dia, boa tarde e boa noite ao ChatGPT e a dizer muito obrigado, com medo que um dia lá venha o Will Smith. Exatamente. Exato, sim, eu robô. Exatamente. Vamos falar sobre isso, inclusive. Sim. Agora, a pergunta que eu te faço é: de que modo é que nós podemos chegar ao equilíbrio de ler, perceber o conceito, identificar, ou seja, vamos por partes, ler, perceber, identificar o que está a ser criticado ou avisado, mas não entrar na loucura da teoria da conspiração. Ou seja, ser um cidadão consciente, responsável, culto, que isso faz falta. Sim. Mas não entrar em paranoia, porque eu vejo que depois é daí que se dá aso a situações preocupantes que vemos na internet. Sim. Exatamente, todo o tema das teorias da conspiração, e até às vezes nesse debate as pessoas chamam chalupas e todas essas coisas. Mas sim, é uma excelente pergunta. E na verdade esse tema das teorias de conspiração, que até bebe muito do cenário distópico, deixa-me dizer, é um tema que tem tanto polémico como relevante para nós, especialmente até cristãos nos dias de hoje. E deixa-me dizer que recentemente, até no último ano, tenho visto uma preocupação sábia, creio eu, de pastores, cristãos, teólogos, a falar em podcasts e programas sobre esse tema. Como um cristão deve viver à luz de teorias da conspiração. Eu acho que devemos analisar esta questão de alguns em vários prismas. A primeira coisa é analisar sobre o prisma da verdade. Foi por meio da verdade em Cristo que Deus nos libertou e é por ela que nós devemos continuar a viver. Esse é o primeiro ponto. Enchendo-nos daquilo que é verdadeiro na nossa mente. Fala-nos disso Filipenses 4, por exemplo. E o que é verdadeiro, primariamente, a palavra de Deus. É isso que tem que estar na nossa mente. Mas agora, não só isso, e tu mencionaste algo muito importante, que nós devemos ser cultos. Isso é muito importante. Também devemos encher ou analisar o mundo em que nós vivemos e tentar descobrir factos acerca do mesmo. Não vivermos alheios em relação ao mundo que nos rodeia. Porque apesar de nós não pertencermos a ele, disse falou Jesus Cristo, nós vivemos nele. Então nós devemos ter essa lente bíblica, da verdade, e à luz do tema das teorias da conspiração, devemos ter esse olho bem crítico e vermos aquilo que são factos ou que não são. Ao mesmo tempo, como é que nós não devemos perder a cabeça, não é? Eu tenho a convicção de que é possível
nós analisarmos teorias da conspiração ou suspeitas que surgem acerca dos mais diversos temas, e ao mesmo tempo viver em paz com todos os homens, né, no que depender de nós. Isso até vai determinar a nossa atitude perante autoridades, governos, que são muitas vezes até os visados, os alvos das teorias da conspiração. Agora, isto eu creio que é a baliza para nós cristãos, para nós não perdermos a cabeça. E pensarmos que, como disse um pastor, o tempo e a verdade andam juntos. Então é vivermos tranquilos pela verdade da palavra de Deus e não perdermos a cabeça. Agora, quem perde a cabeça, muitas vezes são pessoas que não se balizam por essa mesma verdade, não é? Então, não sei se responde aí. Responde bem, faz-me até pensar no seguinte, em que é que as pessoas realmente baseiam a sua segurança? Porque para entrar numa linha contínua e deixar-se ser envolvido tanto por teorias da conspiração, aferrar-se tanto a uma figura política ou a um governo, Sim. como as coisas um dia podem chegar, e isso fala muito de onde a pessoa está a colocar a sua esperança. Agora, nós estamos a falar também que é um tipo de leitura que não tem qualquer problema em expressar todo o extremo de violência, de abuso, de derrocada social a que um ser humano pode chegar. Isso para nós, enquanto cristãos, não é novidade nenhuma, porque nós já vamos com aquela mentalidade de malta, vai piorar. Embrace yourselves, winter is coming. Basicamente é quase isso. Agora, concordas ou achas que não há necessidade para tanto alarido? Olha, ou seja, a literatura distópica carrega todo este caos, esta anarquia, não é? Eu até concordo com a abordagem de vários autores de literatura distópica, seja Orwell, seja Huxley ou até Ray Bradbury, porque muitas vezes, tanto cristãos como não cristãos, aparentam viver alheios do mundo que os rodeia, ou têm uma percepção errada do mundo que os rodeia. E eu creio que cristãos até caem neste erro, até numa perspectiva, digamos, de Rousseau, que pensa que todos fomos criados de uma forma boa e temos a capacidade de fazer coisas boas, etc. E muitas vezes pessoas caem neste erro de pensar que não é as coisas não hão de degenerar de uma forma tão grave como essa. Se é que me entendes, Ana? E eu creio que os autores propositadamente usam o choque ou a degeneração completa, a anarquia, com o propósito de consciencializar os leitores à gravidade do assunto. E com grande maestria, deixa-me dizer, isto aconteceu comigo também ao ler, de certa forma, alguns livros do género. Faz sentido? Completamente. Tanto que eu estava aqui a pensar no seguinte: nós, pelo menos é a minha postura de estar na vida. Há quem Sim. diga que eu sou bastante pessimista, eu gosto mais de dizer que sou realista. Há que estar preparado. Eu sou pessimista. Pronto, há que estar preparado para tudo que possa acontecer. Lá está, nós que temos uma cosmovisão cristã já sabemos de antemão como as coisas vão ser, só que, como é que eu tenho de explicar? Nós estamos num mundo avançado em tecnologia, completamente desregulado a nível político, e nós vemos isso em todo lugar. Eu acho que eu nunca presenciei um tempo, ou nunca ouvi falar, nunca li nos livros de história, um tempo onde houvesse tantos protestos a acontecer no mundo ao mesmo tempo. Sim. Então, Sim. Concordo. eu creio que tu respondeste muito bem à pergunta por causa disso mesmo, que não é que a gente não possa concordar com aquilo que eles também estão a dizer, Certo. mas também juntando muito àquilo que tu já respondeste antes, que é: há uma verdade em que a gente tem que se agarrar acima de todas as outras coisas que são escritas e acima de tudo o que possa acontecer. Só que agora, em vez de pânico, terror, violência,
porque, pronto, como tu disseste muito bem, há escritores que fazem isso com muita maestria. Não é choque para nós por causa da questão da depravação Claro, humana, só que pelo facto de ainda haver alguma bondade em nós, isso significa que realmente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus exato. e como tal, ainda nos choca ver isso. E eu Sem acho que dúvida, também é sem isso que dúvida. faz muito parte da humanidade que Deus nos deu. A pergunta que eu te faço é: para além disso tudo, não seria mais proveitoso nós então encontrarmos nesta literatura distópica algo que funcionasse para nos fazer agir contra, por exemplo, injustiças sociais, faltas de Hum, consciência económica ou racial? Ou seja, será que lendo não nos deveria fomentar mais esta consciência cristã, por exemplo, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, exato. daquele que é oprimido, dar voz àqueles que não têm voz? Certo, certo. Ahm, olha, esta é uma excelente pergunta. E analisando até à luz da literatura distópica, torna-se complexo responder, mas eu concordo. Eu acho que tem que haver equilíbrio em tudo. Eu acho que uma grande preocupação dos autores distópicos foi analisar as coisas de uma forma mais holística. Eu pensava na pergunta e lembrava-me de como Orwell, descrevendo uma sociedade afetada pelo socialismo inglês, nós até vemos reflexos ao longo da obra daquilo que a degeneração e o totalitarismo provoca na sociedade. Vemos pessoas que se alimentam mal, querem tentar encontrar consolo no álcool, coisas assim do género, não é? Há efetivamente pobreza a nível social, opressão. 1984 vai mostrando esse lado mais social. Eu creio que, sem dúvida, isso deve nos levar à ação, ver essa, ou seja, ver injustiças por consequência desses cenários distópicos, deve nos levar, sem dúvida, à ação. Eu creio que deve haver algum equilíbrio, mas sim, sem dúvida. Como tu disseste, devemos praticar a verdadeira religião e naquilo que nós vemos como consequências do governo ser um mau mordomo da autoridade que Deus lhe deu, nós devemos ser bem ativos nisso, eu creio. Muito Eu bem, creio. e já agora vou deixar aqui o spoiler para os nossos ouvintes, que as obras que por acaso vão ser analisadas vai ser 1984, de George Orwell, tinha que ser. Ainda ficámos entre esse e a Quinta dos Animais, mas acho que o Ok, ok. 1994 deveria ser o elegido, Sem o dúvida, sem escolhido. dúvida, sem dúvida. O eleito, o elegido, isto já foi uma mistura um bocado com o espanhol. Vamos também analisar Hunger Games. Então vai ser o 1984 por George Orwell, vai ser Hunger Certo. Games e Ok. por último vai ser também Eu, Robô. Portanto, Oh, são uau. os três elegidos, porque este vai ser o episódio inicial e depois os outros três vão ser uma análise dos livros, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós estamos a viver hoje em Excelente. dia. O primeiro por uma questão social, principalmente em Aham. relação às redes, o segundo uma questão mais de governo, política e o Uhum, terceiro por uhum. causa do avanço da tecnologia. Agora, Exato. eu noto que também dentro deste tipo de literatura temos cenários pós-apocalípticos, que são sempre os Uhum. mais queridos, os mais desejados, e nós temos de tudo. Agora, a Atrai minha muito. atrai bastante. O pessoal, há quem entre em pânico com o fim do mundo, mas há quem goste. Parece que é Sim, uma pequena sim. tara de algumas pessoas. Fim do mundo e tal e coisa. Agora, a minha pergunta é: nós que somos cristãos, envolvidos na cultura, como tu já disseste Hum. muito bem, não achas que nós às vezes ficamos também demasiado preocupados com situações que nós sabemos que não vão durar e que se calhar nem podem acontecer? Ou seja, às vezes nós entramos em pânico porque as teorias da conspiração fazem mais força quando nós já temos toda a vontade de Deus revelada. É desnecessário ou não? É, é verdade. É uma grande caixa de Pandora que tu abriste agora aqui para nós cristãos. Mas sim, eu acho.
nós temos de ter cuidado como cristãos. Às vezes é desnecessário, como tu disseste, tudo o que é pós-apocalíptico, conspiracionista, atrai. E tem a ver com essa atração pelo misterioso, por aquilo que nós não conhecemos. Atrai cristãos, atrai não cristãos. Nós, como filhos de Deus, temos que ter cuidado. É uma grande tentação. E se não tivermos domínio próprio nessa área, e eu falo até por culpa própria, às vezes eu acho-me, sei lá, esta semana, por exemplo, que estamos a gravar o episódio, muito badalada a divulgação dos fecheiros do ex-presidente americano John F. Kennedy e o seu assassínio. Então, as pessoas estão numa ânsia por saber o que aconteceu, quem matou, etc. E é fácil perdermos com esse tipo de assuntos. Eu sou interessado por esse tipo de temas, mas nós temos de ter um certo domínio próprio em relação à nossa mente e aquilo que alimentamos, mais uma vez, balizados pela verdade. Isso deve fazer com que nós não nos percamos no enredo desses assuntos, até sabermos mais, porque na verdade, no final de contas, não é isso que vai alimentar a nossa alma sobre aquilo que é a esperança futura que nós conhecemos, que está na palavra de Deus. Não é muito mais proveitoso aproveitarmos e alimentarmos a nossa alma com aquilo que diz respeito à eternidade, com esse senso de eternidade com que nós fomos criados, e até por meio nutrirmos na nossa mente aquilo que diz respeito ao Evangelho, que um dia queremos, que nos leva a pensar não só no presente, mas um futuro onde estaremos juntos com o nosso Deus e face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos faz pensar nessa verdadeira história de redenção, que apesar de ter algumas mini distopias, deixa-me beber aqui do termo, é isso que nos vai, na verdade, alimentar para que nós possamos viver neste mundo rumo à eternidade, mas com aquele propósito com o qual nós fomos criados, até lembrando do Catecismo do Westminster, que diz: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-nos nele para sempre. Então, é isso que deve verdadeiramente alimentar a nossa alma rumo à eternidade. E nem nisso há utopia alguma. Agora, para terminar, qual é que é então o top 3 de livros distópicos que tu acreditas que sejam necessários toda a gente ler? Imagina, pensa em alguém que nunca pegou num livro desses, vai começar agora, o top 3, o que é que sugeres e porquê? Ok, perfeito. Posso fazer, para além do top 3, uma menção honrosa e mencionar um filme? Com certeza, com certeza. Pronto, perfeito. Então, eu vou começar pela menção honrosa e depois no final do top 3 eu vou dar um filme. Então, a menção honrosa é Fahrenheit 451, ou 451, tá bem? Escrito por Ray Bradbury em 1953. A editora em Portugal é a Saída de Emergência. E fala de uma sociedade americana onde todos os livros são abolidos e queimados por bombeiros. Então, bastante interessante. Encaixa-se aí dentro do género distópico e é a minha menção honrosa. Agora, o top 3. O terceiro é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, escrito em 1932. E a editora é a Antígona, aqui em Portugal. A Antígona, que tem vários livros nesse género aqui em Portugal. Eu creio que devemos ler esse livro porque mostra o que acontece quando a inovação científica é desprovida de limites éticos, limites bíblicos, que pode levar a todo o tipo de experiências, e o livro fala disso na área da reprodução artificial, engenharia científica, manipular até e reaprender a nossa mente por meio do sono, etc. Pronto, seria o meu terceiro livro. O segundo, 1984, ok? E foi difícil decidir, mas está no número 2 e eu já vou explicar porquê. Então, 1984, de George Orwell, escrito em 1949, pela Antígona, publicado pela Antígona aqui em Portugal.
Então, é um drama distópico que Orwell quer avisar explicitamente sobre os perigos e as consequências do socialismo para uma sociedade. Então, mostra os perigos de um governo totalitário, opressivo, que até se intitula como Deus, omnisciente e omnipresente, que é dono dos factos. Uma realidade que não está assim tão distante de nós. Eu não quero dar mais spoiler sobre aquilo que vai ser o próximo episódio. Okay? Agora, número 1. E eu até na minha investigação sobre literatura distópica, eu cheguei a este livro. Uma pérola escondida que é Aquela Força Medonha, ou em português do Brasil, Aquela Fortaleza Medonha, de C.S. Lewis. Foi escrito em 1945 e no contexto português é publicado pela Thomas Nelson, faz parte da trilogia cósmica e é uma combinação dos dois anteriores e no mundo da esfera familiar, governamental e científica que é desprovida de valores éticos e morais. Entregue mesmo a Satanás. Mas eu escolhi como número 1 porque é o único destas distopias, é a única destas distopias que, por causa do autor, que é cristão, C.S. Lewis, ele dá uma grande dose de esperança redentora no livro. Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, para que o mal possa ser restringido nestas áreas que eu mencionei. Muito rapidamente, o filme. Tu mencionaste Eu, Robô, muito, muito bom, que vão falar de filmes também. Eu tenho um filme que se chama Os Filhos do Homem, de Alfonso Cuarón. Eu já não me lembro bem o ano, não sei se é 2007, em que foi lançado este filme, mas o autor principal é Clive Owen e ele descreve o colapso da sociedade por causa da infertilidade humana. Não sei se já viste esse filme, Ana? Ainda não vi, e por acaso vamos analisar com base tanto no filme, o Eu, Robô, tanto com base no filme como no livro, mas esse filme eu ainda não vi. E eu esqueci-me de mencionar aqui uma coisa. Conhece o filme? Não me é estranho o título, como não me é estranho o ator, mas eu esqueci de mencionar aqui uma coisa. Outro livro que nós vamos falar aqui é sobre o Deus das Moscas. Oh. Exatamente. Não posso dar spoilers, mas para não terminar o teu raciocínio, explica mais um pouquinho porque é que deixas como sugestão. Pronto, este é um filme que tem uma grande carga distópica, de anarquia e caos. Isto porque a sociedade está a colapsar no ano de 2027, interessante, mas por causa da infertilidade humana. E isto acontece no Reino Unido. A maioria dos livros e filmes têm o Reino Unido como cenário, mas infertilidade humana, imigração, barreiras contra a imigração ali no Reino Unido, no qual miraculosamente uma mulher fica grávida, uma refugiada, e então todo o enredo do filme é travado à volta deste cenário distópico e esta mulher grávida. E assim terminas as tuas sugestões? Sim, esses 3 livros e esse filme? Exatamente, estas são as minhas sugestões. Divirtam-se! O Entre Linhas contou com a participação especial de Mauro Cadete e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.